غادي ندوزو لك نشوفوا كاين عندك الهرس بعدا. شوف فين واش اللي ترجع الهرس بلاصتو ولا لا؟ ولا مرات غيجيب لي الحقيقه. هو اللي غادي يجيب لك، انا ما غاديش نسال والو. هادشي اللي درت سير ديالي سميتو. صافي عندك الراجل وعندك لا عندي لا يا صاحبي غادي تدخل عندك. سيدي حسين راسك ولا غادي هو اللي غادي يجيب لك، وياك تكتب على وسولك. Sem mimimi, in the house, diretamente do deserto do Saara. É isso mesmo, Al-Zazart, em Marrocos. Esse lugar incrível, que aqui foi gravado diversos filmes como Indiana Jones, O Príncipe da Pérsia, Jesus Cristo, Game of Thrones, tudo aqui nessa cidade abandonada no meio do deserto do Marrocos. Mas o insight do vídeo não tem absolutamente nada a ver com isso. Recentemente eu escrevi um texto sobre como você pode adquirir a sua estabilidade emocional evitando 6 ações, evitando 6 atitudes que, sem dúvida nenhuma, meu amigo, vai fazer mal para você quando se trata de conhecer belas donzelas, quando se trata de você estar tranquilo com você mesmo para ter bem claro aonde você deve evoluir, seja na sua carreira profissional, seja na sua saúde, seja nas suas relações com a sua família, com os seus amigos. Essas são atitudes que, eu devo admitir, muitas delas eu por vezes posso ter também, e esse texto que eu escrevi, da mesma maneira que ajudou muitas outras pessoas, me ajudou a ter esse autoconhecimento sobre mim mesmo e entender quais são os pontos que eu também preciso melhorar. Com isso dito, vamos aos 6 pontos para você ter estabilidade emocional. O primeiro deles não poderia ser outro, algo que eu vejo constantemente durante toda a minha vida. Muitas pessoas possuem essa característica, que é o quê? Discussões desnecessárias, meu amigo. Parece que muitas vezes nossos interesses são justamente encontrar pontos aonde não estamos de acordo um com o outro, seja política, seja religião, seja porque pensamos que a vida deveria ser de tal maneira, ou porque tem muita mosca aqui. Porque pensamos que o mundo deveria ser de tal jeito e a outra pessoa não pensa como nós, e agora nós acabamos nos encontrando numa conversa completamente sem sentido, onde ambos não vão buscar ou encontrar a solução para aquele problema em específico e, de certa forma, estou criando um conflito com uma pessoa que não é necessário. Ao invés disso, oriente a sua mentalidade para, ao invés de buscar esses conflitos ou esse constante debate, aonde são os pontos que vocês dois estão de acordo? Quais são as similaridades que você tem com essa outra pessoa? Dessa maneira, as suas conexões vão ser constantemente prazerosas. E eu posso te dizer com um exemplo que aconteceu ontem comigo mesmo aqui. Estou aqui no Marrocos, conheci uma rapaziada no hostel, comecei a conversar com eles. Uma vida totalmente diferente da minha, nasceram em lugares diferentes, com as suas culturas diferentes, e conseguimos encontrar paralelos e conseguimos encontrar similaridades uns com os outros. Evite discussões desnecessárias. Ponto 2. Reações impulsivas. Esse, meu amigo, o corte pega mais perto do meu coração, porque eu sou um cara que, devo admitir, que não tenho muita paciência quando o assunto é tecnologia. Se o telefone fica devagar, se a internet não funciona, problemas de tecnologia me tiram do sério de uma maneira que eu posso muitas vezes até mesmo acabar sendo um pouco mal educado, um pouco grosso, um pouco nervoso com as pessoas ao meu redor, quando eu não deveria. Eu deveria simplesmente ter a calma de falar assim, ok, isso aqui nesse momento foge do meu controle, eu não vou conseguir consertar esse computador, eu não vou conseguir consertar ou fazer a internet mais rápida, então por que eu vou ter essas reações impulsivas, principalmente com os outros? Faltar com respeito, dizer coisas que você vai se arrepender depois. Então é importante nesses momentos, quando você se pegar querendo explodir, é aquela velha máxima: conte até 10, respire, que aí as suas reações não vão ser impulsivas, e sim conscientes e lógicas. Ponto 3. Essa daqui é aquela velha frase também:
O que Mariazinha diz sobre Suzy diz muito mais sobre Mariazinha do que Suzy. Esse é o ponto de não fazer comentários pelas costas dos outros, meu amigo. É no momento que eu começo a conversar com uma pessoa e eu vejo que ela começa a falar sobre fulaninha de tal, fulaninho de cá, e começa a dizer coisas não agradáveis, principalmente com uma pessoa que eu talvez até mesmo nem conhecia ainda, eu já começo a fazer muitos julgamentos a respeito dessa pessoa. Porque por que você está falando mal de outra pessoa que nem sequer está aqui? Não tem essa mentalidade, porque justamente isso vai fazer você ser mal visto aos olhos das outras pessoas que muitas vezes você pode querer se conectar. Deixe de falar, não fale mal das pessoas, não fale mal das pessoas. Ponto 4, que inclusive envolve o ponto 2. Punir as outras pessoas pelo seu mau humor. Meu amigo, se alguém cagou no seu café da manhã hoje, essa pessoa não fui eu. Então, se você faltar com respeito comigo, a partir do momento que eu não tenho nenhum problema com você, eu não te provoquei, eu não te fiz nada para você ter essa reação comigo, você não tenha dúvida que eu não vou querer você na minha vida. E uma pessoa inteligente, uma mulher inteligente, um homem inteligente que quer se relacionar com pessoas inteligentes, não vão suportar reações impulsivas onde você pune os outros pelo seu mau humor. Pouco importa se você terminou com a sua namorada, pouco importa que você perdeu seu trabalho, que você acordou com o pé esquerdo, que você não teve tempo para sair da mamatinha, pouco importa. Isso não é razão para você sair por aí sendo mal educado com os outros, faltando com respeito e sendo uma pessoa desagradável. Lide você mesmo com as suas próprias emoções e não saia por aí despejando o seu mau humor, essa energia negativa que você possa ter dentro de você em determinados dias que todos nós temos. Todos nós temos dias que não vamos estar de bom humor, não vamos estar essa pessoa social que fala com todos, que chega, conversa, que conecta. Não, todos vamos ter dias onde vamos estar de mau humor. O ponto crucial é você não despejar essa energia negativa nas outras pessoas. Ponto 5. Rir do fracasso alheio. Tem algo mais deplorável? Tem algo mais escroto do que uma pessoa que ri do fracasso alheio? É uma classe de pessoa que realmente eu posso dizer com toda a segurança e felicidade que não possuo essas pessoas na minha vida mais. Quando a pessoa começa a se sentir até mesmo bem, porque aquela outra pessoa não conseguiu o que ela conseguiu, porque aquela pessoa não é capaz de fazer o que ela o que ela faz, o que ela é capaz de fazer, você já começa a entender que é questão de tempo daquela dinâmica acabar sendo despejado em você. Essas são as pessoas invejosas, essas são as pessoas que ao invés de puxar os outros para cima, elas querem a merda, elas querem que o inferno na vida dos outros para que elas possam se sentir melhores com elas mesmas. Ao invés de trabalhar em você mesmo e ajudar os outros, é isso que você tem que fazer. De alguma maneira paradoxica e complexa, o universo te paga de volta quando você ajuda os outros. E no final das contas, por mais clichê que possa parecer isso, meu amigo, nessa parada aqui, ó, tamo todo mundo junto. Último ponto e o mais importante, ponto 6. Jamais seja escravo das circunstâncias. Ai, mas a minha vida isso. Ai, mas a minha mãe não teve o carinho que eu gostaria de ter. Ai, mas o meu pai me maltratou quando era pequeno. Ai, mas a minha ex-namorada me traiu e agora eu estou traumatizado. Ai, mas no meu trabalho as pessoas me tratavam mal. Ah, quando eu era pequeno eu sofria bullying. Esse é o mimimi, pouco importa, principalmente pra você homem. A vida é feita de perrengues, meu amigo, a vida é feita de cicatrizes que você vai colecionando na sua vida. E essas são as histórias que as pessoas ficam interessadas de saber como você superou tudo isso, de saber como você passou pelo inferno e saiu do outro lado mais forte, saiu do outro lado mais inteligente, mais uma pessoa que extraiu todos os conhecimentos e aprendizados que você poderia extrair de todas as situações que você teve na sua vida. Deixe de ser um escravo sobre as circunstâncias da sua vida. Essas são as pessoas que usam
como muleta qualquer tipo de problema que elas tiveram 10, 20, 30 anos atrás, ou até mesmo, às vezes, gerações passadas. Ah, não, porque minha mãe é isso, porque meu pai é aquilo, porque meu avô é isso. E essas são as pessoas que vão ficar eternamente com mimimi, escravas das circunstâncias. Esta é a Sinfonia de Ideias de hoje, diretamente de Azuzart, nesse incrível lugar, no deserto do Saara. Espero que a ideia tenha conectado de alguma forma. Você já sabe, quando a ideia vem do coração, ela vem sem filtro. Quando a ideia vem do culhão, ela vem como um pá, um tapa na cara. Mas por hoje é só, sem mimimi, aqui com a rapaziada. Sem mimimi, sem mimimi, sem mimimi, sem mimimi, sem mimimi. Sem mimimi. Ah, sem mimimi. Sem mimimi. Então... Sem mimimi em Rabat. Oh, yes, baby! Diretamente da capital do Marrocos, esse país maravilhoso, de belezas naturais, de belezas arquitetônicas, culturais. A comida é maravilhosa, as pessoas te recebem bem aqui. Nada mais que amor até agora por esse país. Incrível. E o insight de hoje justamente tem a ver com o país. Comunicação. Hoje de manhã, saindo do hotel em Ouarzazate, uma outra cidade no meio do deserto do Marrocos, eu estava falando com o cara da recepção do hotel e ele não era, evidente, uma pessoa que tinha o inglês como seu primeiro idioma. Caso você não saiba, aqui no Marrocos se fala árabe, berber, que é um outro idioma que algumas regiões do país falam, e terceiro é francês. O inglês é quase como a quarta idioma. Nessa comunicação eu estava falando com ele e ele me falou que eu poderia ir visitar um estúdio na cidade que foi gravado o filme Gladiador. Eu falando em inglês com ele, gostaria de saber qual era o estúdio que era gravado o filme. E aí, no meu inglês, posso dizer com um pouco mais de sotaque americano, eu falei o nome do filme, Gladiator. Gladiator. É um sotaque um pouco mais americano. Eu percebi que naquele momento ele não conseguiu identificar ou entender exatamente o que eu estava dizendo. Naquele momento eu poderia ser, mas esse é o inglês, é assim que se fala, e agora as pessoas têm que me entender porque eu falo o inglês corretamente. De que iria me adiantar isso se no final das contas ele não ia entender bulhufas do que eu estava falando? E aí, claro, já estou aqui há quase uma semana, eu consigo entender a sonoridade do idioma, eu consigo entender como até mesmo o sotaque das pessoas podem influenciar em determinadas palavras. E aí naquele momento, ao invés de eu ficar sendo arrogante falando gladiator, eu simplesmente falei pra ele gladiator, gladiator. Eu não falei gladiador, como seria mais parecido com o português. Eu deitei na minha cabeça fazer um mix ali de árabe com francês para simplesmente me comunicar com ele, para fazer ele me entender e saber o que eu queria dizer. Naquele mesmo momento ele falou assim, sim, gladiator, gladiator. E me informou exatamente onde deveria ir para ver o estúdio do Gladiator. Na hora esse insight já me bateu, eu falei, olha só como é interessante, né? A comunicação, como você muitas vezes tem que adaptar a sua fala, muitas vezes você deve adaptar o seu sotaque ou alguma expressão que você possa falar para fazer o outro entender. Tá, Luiz, mas onde você quer chegar com tudo isso? O que tem a ver tudo isso que você está falando com o conteúdo que você faz? Primeiro de tudo, esse aqui é o meu canal e eu falo o que me sai do meu culhão. Mas segundo, é a mesma coisa com as mulheres, meu amigo. Se você está se comunicando de maneira geral com as belas donzelas pelas quais você tenta ou até mesmo se conecta, e você está usando a sua comunicação, talvez da mesma maneira que você usaria com os seus amigos, da mesma maneira que você usaria no seu trabalho,
não vai ser surpresa nenhuma que você acabe tendo algumas situações complexas e acabando se frustrando com as mulheres. Vocês todos sabem, as mulheres são seres delicados, são seres mais sensíveis. E muitas das vezes, nosso discurso, que para nós homens pode parecer completamente normal, elas podem interpretar de uma maneira que você está sendo grosso, que você está sendo rude, que você está sendo até um pouco estúpido com ela. Eu não estou dizendo que você está errado, meu amigo. Eu não estou dizendo que ela está certa. Eu estou dizendo um fato. A nossa comunicação entre homens e mulheres deve conter essa inteligência de relacionamentos para você poder se expressar da melhor maneira e poder ler a pessoa, nesse caso a bela donzela, o que ela quer dizer. Mas no que se refere a você, homem, se você chega sempre de maneira lógica, ah não, mas você me falou isso e aquilo. Não, as mulheres muitas vezes vão se comunicar de maneira figurativa e muitas vezes elas vão se comunicar de maneira até mesmo exagerada para dar ênfase naquilo que elas querem dizer. Vocês todos já devem ter se deparado numa situação onde de repente a bela donzela chegou para você e falou assim: você nunca faz isso comigo. Aí você, o que você tá falando? Semana passada eu te levei para passear, como você tá falando que eu nunca te levo para passear? E aí vocês acabam entrando num conflito. Ou de repente ela falou assim: mas você sempre faz isso comigo, eu não consigo ficar com você porque você sempre faz isso comigo. Você fala, sempre faz isso com você? Foi a primeira vez que isso aconteceu no nosso relacionamento, o que você tá falando? Exato, meu amigo. Nós homens somos literários. E se você interpretar tudo que ela falar de maneira literária, é claro que você vai se frustrar. E eu sei, eu sou homem, eu sei que nesses momentos pode parecer um pouco confuso que ela está usando do seu dialeto, da sua fala, para dizer coisas que, logicamente, não é a realidade. Mas lembre-se que mulheres são seres emocionais e muitas vezes essas emoções vão ser traduzidas para as palavras. E isso reflete a você mesmo. E eu me incluo nisso. Desde muito pequeno, inclusive, com as minhas conversas com a minha querida e amada mãe, ela se deparava comigo e falava: nossa, mas por que você tem que ser grosso comigo? Mas por que você está me falando isso de maneira rude? Você precisa falar assim com a sua mãe? E na minha cabeça de adolescente eu ficava: mas mãe, eu tô falando normal, eu tô falando, não tem nenhum problema. Com o tempo passando, eu comecei a entender que certas maneiras que você pode falar vai parecer um pouco mais ofensivo, vai parecer um pouco mais dando aquela cutucada na mulher. E não é o que você quer dizer, porém é como elas muitas vezes vão sentir. E aqui você poderia ficar uma hora discutindo e falando como isso está errado e como as mulheres deveriam entender nós homens e como elas sempre criam problemas. Você poderia, e eu não vou tirar o seu crédito se for isso que você deseja fazer, mas eu aqui estou sempre procurando soluções práticas e maneiras que eu posso me comunicar e me conectar de maneira mais saudável e produtiva com as mulheres. E este entendimento de que algumas vezes eu tenho que mudar o meu estilo de fala e mudar a maneira como eu expresso para me conectar melhor com as mulheres e ter relacionamentos mais saudáveis vai me ajudar sempre. E eu prefiro ter esse conhecimento e aplicar na minha vida do que ficar batendo a cabeça na parede, justificando como eu gostaria que as coisas fossem, como eu gostaria que o mundo fosse, e no final das contas virar um homem frustrado, ao invés de se adaptar aos relacionamentos e tê-los de maneira saudável e produtiva. Sinfonia de ideias, sem mimimi, diretamente de Rabat. Se você quer se aprofundar mais nessas mentalidades, nessas conversas, eu te recomendo 2 aulas e um dos meus livros, que é Conversas Interessantes, para você se tornar um melhor ouvinte, para você saber exatamente como se expressar, e os 5 princípios da sedução, para você depois pegar tudo isso e colocar na prática de maneira autêntica e de maneira própria, não sendo uma cópia da cópia de outra pessoa que ouviu falar, não, a sua maneira para você fazer disso uma arte. E depois o livro Entendendo o Universo Feminino, onde você vai pegar muito mais dessas nuances que eu disse aqui no detalhe. Mas por hoje é só, diretamente de Rabat, esse país que me está encantando. Marrocos é um país lindo, tem muito mais. Eu vou ir até o norte, até Tanger, e vai ter muito mais conteúdo. Por hoje, sem mimimi. Chakram. Sem mimimi, diretamente
das praias de argila aqui no Marrocos, com uma mentalidade, com uma ideia fina, que é algo que você deve se aplicar na sua vida constantemente. Mas quando se refere na companhia de uma bela donzela, isso tem um potencial exponencial que você não faz ideia de como isso pode te ajudar. Do que eu tô falando? É você, meu amigo, ser um cara social. Aonde você for, você fala com as pessoas, você pergunta, você conecta, você quer saber mais sobre elas. Independente se você está na padaria e você fala com o caixa para descobrir alguma informação, ou você está numa festa da empresa que pode te ajudar para ser promovido de cargo pelo simples fato de você falar com o diretor, você falar com o gerente, você falar com a mulher da faxina, você falar com o cara que está carregando um monte de peso lá trocando o elevador. Seja esse cara social. Quando se refere na companhia das belas donzelas, isso é algo que naturalmente ela vai se sentir atraída por você. Por quê? É justamente nesse momento também que você vai deixar o espaço para a sedução acontecer, para ela te observar de longe, para ela ver como você interage com outras pessoas, não somente com ela. Como você interage com os seus amigos, como você interage com seus pais, como você interage até mesmo pelo telefone com as pessoas do seu trabalho, como você interage com o garçom, como você interage com a moça que vai pôr o nome na lista e vai te colocar para dentro do bar. Essas são pequenas situações onde as mulheres constantemente vão estar te observando. E o fato de você ser uma pessoa, por exemplo, educada, atenciosa, curiosa, charmosa, sedutora, quando você fala com outras pessoas, e preste atenção que sedução não quer dizer que você vai ficar flertando, tentando seduzir outras mulheres na companhia da sua bela donzela, não é isso, mas é a maneira como você mesmo pode fazer uma piada, fazer um comentário engraçado, fazer a outra pessoa também rir. As mulheres vão estar constantemente observando as suas atitudes com outras pessoas quando elas estão na sua companhia, não somente para saber se ela se sente atraída por você, mas principalmente nesse caso, para a sua própria segurança. Como esse cara fala com outras pessoas, ele fica bravo no trânsito? Se ele fica bravo no trânsito, é questão de tempo, de um dia talvez numa discussão, ele falar nomes, me xingar, ou até mesmo em casos mais graves, me agredir. O fato é, meu amigo, quando você se torna esse cara social que fala com outras pessoas, você vai começar a perceber outras mulheres também te observando. E essas mulheres estão te observando sem você mesmo ter que ir falar com elas. Porque agora você é um cara social, que você chama atenção. Os olhos das pessoas se atraem a você. E é aquela coisa, todo mundo tem aquela curiosidade de saber quem é aquele cara. E essas são essas pessoas que carregam essa energia. E quando você entra num ambiente, você sente que tem ali alguém especial, tem alguém ali charmoso, sedutor, que sabe como falar, que se conecta com as pessoas. Se essa é uma habilidade que você gostaria de ter, comece a ser social falando com todas as pessoas do seu dia. Se isso é algo que você quer se aprofundar ainda mais, com todas essas mentalidades sem mimimi que eu adquiri durante anos, que me fizeram, por exemplo, estar aqui com meu brother em Marrocos atrás das câmeras, gravando o vídeo pra mim que eu acabei de conhecer ali, aí você pega um dos meus cursos, entra na minha mentoria e faça parte do mundo sem mimimi, porque aqui a gente não fica de bitolação, a gente não fica de cagação de regra, a gente traz mentalidades avançadas, essas que vão fazer você fazer do mundo o seu playground. Mas por hoje é só, diretamente dessa linda praia, nesse final de tarde, soltando essas mentalidades finas. E é isso, agora eu vou comer o meu amendoizinho, e os deixo por aqui, como sempre, sem mimimi.
Oh yes, baby. Diretamente de Chafchaouen. Pelo menos eu acredito que essa seja a pronúncia. Blue City, a cidade do Marrocos, famosa pelas paredes azuis. E eu, como um Blue Pill, como um Betinha, como um Miqueinha, como um nice guy, o cara bonzinho, o Luiz Felipe, não poderia fazer um outro vídeo que não fosse justamente por esse tema. Blue Pill. O que é ser um cara Blue Pill? Você sabe? O que é ser um cara Red Pill? Não, porque eu sou um Red Pill, cara. Você é um Blue Pill. Eu sou um Red Pill. Eu tomo a Red Pill e eu tomei a Red Pill e agora eu sou um cara melhor. Muitos ainda estão nessa dicotomia de que agora eles acreditam que acharam um grupinho especial de um conhecimento e agora eles são melhores porque eles são Red Pills. E você que é Blue Pill, você não sabe de nada, você ainda está dentro da Matrix, você ainda está sendo consumido por essa mídia que faz você ser um homem beta. Vocês já escutaram todo esse discurso? E na verdade, meu amigo, eu te digo, lembra na época da escola, quando talvez você era o cara que zoavam por ser nerd, ou talvez você era o cara que zoava? Talvez você era o cara que era nerd, talvez você não era o que fazia os esportes e por isso você não era o popular, talvez você não gostasse dos mesmos estilos de música dos garotos populares da escola, talvez você simplesmente não tinha os gostos ou não fazia aquilo que era o legal na sua sala, na sua escola e por isso você era julgado, por isso você era diminuído nos olhos desses bullies. Hoje, eles criaram um grupinho e eles são parte de um time Red Pill. É engraçado porque por muito tempo eu fui um cara sempre desenrolado, claro, não tanto quanto eu sou hoje, e eu não precisei de Red Pill nenhuma para me falar a maneira que eu devo me comportar com as mulheres, os cuidados que eu devo ter, como as emoções delas funcionam em diferentes estados de relacionamento. E eu não precisei ler Rolo Tomassi nenhum, eu não precisei ler Nessan Analita nenhum para entender isso. Sabe o que eu precisei? Prestar atenção, me conectar com as mulheres. Porque aí o aprendizado vira na prática, fica muito mais gostoso. Fica você sabendo exatamente quem são os bitolados e quem são esses caras que realmente andam por aí com essas conexões. É engraçado, muitas vezes, se você tem alguns amigos desenrolados na sua vida, talvez você possa falar pra eles: "Ô, mano, você sabe o que é Red Pill?" E o cara é um cara que sempre teve relacionamentos saudáveis, nunca se envolveu com mulher que não prestava, sempre teve maneiras inteligentes de navegar as suas conexões e ele não tem puta ideia do que é Red Pill. Ele simplesmente foi um cara que prestou atenção, ele não precisa fazer parte de um grupinho, de um culto, digo como é. Muitos aí criaram um culto, aonde você deve pensar de determinadas maneiras, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo outro, e você vira um cara escravo da sua própria comunidade, como eu sei que tem muitos criadores de conteúdo que são, eles acabam criando uns bitolados que agora, se o cara de repente fala isso ou fala aquilo outro, não, ele não é Red Pill, não, mas isso é Red Pill, não, mas ele é Red Pill, ele faz assim, e aí você cai nessas conversas completamente sem sentido, completamente supérfluas do que é ser um Red Pill, quando na verdade você simplesmente deveria estar se relacionando com mulheres de maneira saudável. Chame como você quiser. E é por isso que eu brinco com essas coisas, me chame de Blue Pill, me chame de Miqueinha, porque na prática, eu sei que muitos criadores de conteúdo não têm essas experiências. E é por isso que eles ficam bitolando. É por isso que você escuta nome sendo jogado aqui, nome sendo jogado ali, porque eles não têm essa experiência. Agora, uma coisa que eles têm, e que eles inclusive são muito melhores que eu, essa galera do Cidade Alerta Red Pill, eles têm muito mais experiência com mulheres tóxicas que eu. Essa foi a conclusão que eu acabei chegando nos últimos tempos. Os criadores de Cidade Alerta Red Pill é isso. Eles se envolveram com tantas mulheres lixo, eles tiveram tantas experiências frustrantes na sua vida, que hoje eles têm bagagem para falar sobre isso. Não é uma experiência que eu gostaria de ter, Eu, durante toda a minha vida, me envolvi com
belas donzelas, nenhuma mulher que me causou nenhum tipo de problema, e é justamente sobre isso que eu falo. Como lidar com elas, como saber, primeiro de tudo, identificar essas mulheres para criar relacionamentos saudáveis. É claro, tenha os devidos cuidados, saiba quem são aquelas mulheres que você não deve se envolver, quais são as atitudes que você não deve tolerar, quais são as atitudes e comportamentos que você deve ter com você mesmo e, por consequência, com a bela donzela. Mas se você fica marretando a sua cabeça o tempo todo, não, porque mulher não presta, não, porque tem que tomar cuidado com esse tipo de mulher, não, porque a mulher quando faz isso, acontece aquilo outro, a mulher quando o cara tá assim, ela não vai dar moral pro cara, a mulher, se o cara não tiver isso, a mulher... Cara, chega uma hora que... Pra quê? Pra que você vai seguir consumindo esse conteúdo? Pra, no final das contas, ficar felizinho com você? Oh, eu entendo as mulheres. E agora eu entendi que a hipergamia, o VSM... É isso. Muitos de vocês aí estão nesse eterno montanha-russa que não sai desse mesmo looping de o tempo todo com as mesmas ideias e no final das contas você não está tendo a prática, você não está tendo experiências de se conectar com mulheres, de conhecê-las, de entender o que é verdade, o que é mentira, tirar as suas próprias conclusões. Algo que eu vou sempre comentar aqui para vocês. Por isso, até mesmo isso que eu estou falando agora, vá tirar os seus próprios insights na prática. Eu quero dar as coordenadas para vocês caminharem com as suas próprias pernas e me trazer esses insights e a gente conversar mais e a gente explorar ideias e evoluir como homens, mas a partir de um lugar de conexão, não a partir de um lugar de bitolação. Sinfonias de ideias, sem mimimi, diretamente desse lugar incrível que é Marrocos. Essa cidade também é maravilhosa, uma cidade para Blue Pill. E se você quer fazer conexões saudáveis, saber como desenvolver essas conexões, adquira o meu curso Sedutor Natural, faça parte da minha mentoria, onde grandes mentes se conectam e a sua vida vai deixar de ser de bitoladinho de merda. Mas por hoje é só. Nessa linda cidade, os deixo, como sempre. Sem mimimi. Oh yes, baby. Sem mimimi. Diretamente de Fez, a capital cultural de Marrocos. Aqui, ó, nesses lugares aonde eles fazem as cores, nesse lugar aonde eles produzem as cores para as camisas e, sem dúvida nenhuma, um lugar extremamente turístico, um lugar onde muitos vendedores e muitos hustlers from the streets, aqueles caras que ficam tentando te vender coisas, tentando te trazer para lugares onde eles trabalham, onde eles também vão ganhar a sua comissão. E não tem nada de errado com isso, é parte do mundo. Assim funciona o capitalismo. Você me dá o seu dinheiro e eu vou te vender um produto, te proporcionar uma experiência, te dar algo em troca. Só que o que acontece nesses momentos, principalmente nessas cidades turísticas, se você conhece alguma cidade um pouco mais caótica como essa, você sabe que depois de um tempo pode até um pouco começar a te incomodar esse eterno, ou esse constante, mais bem dito, assédio, muitas vezes, que alguns vendedores ou alguns trabalhadores podem ter para te trazer para dentro do seu estabelecimento ou para te vender um produto. De maneira geral, fazer essa troca financeira com você. E o insight é justamente sobre isso, meu amigo. Que muitas vezes, você vai se deparar com pessoas que vão estar constantemente te pedindo coisas, que vão estar constantemente, muitas vezes, sugando a sua energia. E tal qual nas ruas de Fez com os vendedores e na vida de relacionamentos, se você não souber dizer não e colocar limites
nos comportamentos das outras pessoas, isso vai te drenando a sua energia e você pode se sentir fraco, você pode se sentir incapaz, não confiante, porque você percebe que as pessoas têm um poder sobre o seu estado que você não controla. E é por isso que nesse momento, se você não souber isso, é questão de tempo de você se sentir mal, com medo, fraco, com medo do mundo, fraco com você mesmo, baixa autoestima, não ser uma pessoa confiante, porque você não sabe dizer não. É crucial colocar limites nos comportamentos das pessoas. Isso não quer dizer que você vai virar um arrogante, isso não quer dizer que você vai virar um babaca, não quer dizer nada disso, é simplesmente que você se prioriza na sua vida e você não vai deixar que outras pessoas tenham essa abertura para fazer e dizer o que bem entender na sua vida. Então aqui em Fez, por exemplo, isso se aplica no momento que a pessoa vem falar comigo e está tentando vender um produto ou está tentando me levar para um lugar onde ela trabalha. É simplesmente você olhar nos olhos da pessoa de maneira educada, de maneira confiante e principalmente nesse caso de maneira firme, olhar e dizer: não, muito obrigado, te agradeço, mas não, agora vou andar, agora vou passear, porque aqui eu sou um turista e eu não quero ir no seu lugar. É claro que essa última parte você não vai falar verbalmente, mas é através dos seus olhos, através da sua atitude. Quando você olha para uma pessoa e fala assim: não, não quero, te agradeço, muito obrigado, obrigado, e vai embora, e você vaza. É a mesma maneira que você deve ter na sua vida. Quando as pessoas começam a te pedir coisas que você não está disposto a fazer, e eu sei que muitos de vocês aí ainda têm resquícios dessa fraqueza de ser esse cara que vai o tempo todo dizer sim, principalmente para as mulheres, mas essa é uma dinâmica que se aplica com seus amigos, com a sua família, com o seu trabalho. Se o seu chefe chega às 6 horas da tarde para você, depois de um dia cansativo, e fala assim: ó, eu preciso disso tudo aqui para amanhã, você tem que ter o culhão e falar assim: não vou, não posso, não consigo. Se o seu chefe não respeita o seu tempo, se o seu chefe não te respeita como ser humano, você vai ficar se sacrificando a sua vida e o seu tempo e a sua energia por um cara que não te respeita? Se a sua namorada constantemente coloca as suas vontades em frente às suas e não coloca na balança que talvez você teve um dia cansado, que talvez você não esteja afim, que talvez você esteja passando por um momento não tranquilo na sua vida, você tem que dizer não, você tem que colocar esses limites nas pessoas. Talvez a sua família, que constantemente fala sobre os pontos que você deveria estar tendo com eles, que você deveria fazer isso, que você... Não! Essa é uma mentalidade que você se carrega, independente das pessoas com quem você se envolve. Saiba falar não, saiba colocar limites, porque senão, meu amigo, essa conta um dia chega. E adivinha quem vai pagar essa conta? Vai ser você através da sua fraqueza, através dos seus medos, através de não se sentir bem com você mesmo. Saiba dizer não, coloque limites no comportamento das pessoas e tenha essa confiança por si só, sempre sem mimimi. Diretamente de Fez, o cheiro, devo admitir que neste lugar não foi um dos lugares mais prazerosos para se gravar uma sinfonia de ideia, porque caso você não saiba, eles usam o cocô de pomba como amônico, não tenho certeza se essa é a palavra, amônico, para dar textura de pelo na roupa quando você compra couro e qualquer tipo de cabelo, carneiro e tudo mais. Mas por hoje é só, os deixo aqui com uma bela sinfonia de ideias, com esse cheiro não tão agradável, diretamente de Fez, como sempre. Shukran, sem mime. Algo que você aprende estudando história, estudando como países se desenvolvem, como civilizações acabam, como políticos chegam ao poder
e todos os aspectos da história da humanidade, você começa, sem dúvida nenhuma, a ver alguns padrões, você começa a entender como as coisas funcionam e como as coisas vão ser a partir daquele momento. Você, em algum momento da sua vida, já deve ter escutado a frase de que quem estuda o passado não comete os mesmos erros no futuro e sabe para onde as coisas vão tomar os seus devidos rumos. E principalmente para o que se refere às dinâmicas e os temas que esse humilde canal de desenvolvimento masculino focado na sociabilidade traz, é algo que eu vejo constantemente, que as pessoas não percebem ou não entendem, não são capazes de compreender como alguém pode ser tão filha da puta. Como as pessoas podem ser tão filhas da puta? Muitas vezes essa ingenuidade, essa inocência em não entender como um ser humano, seja ele homem, seja ele mulher, pode ser tão filha da puta, te prejudica todos os dias da sua vida. Muitos não conseguem realmente interiorizar como uma pessoa é capaz de vir aqui, sorrir, te dizer coisas bonitas, te dizer coisas que você gostaria de ouvir, e no momento que se vira as costas, tudo aquilo vai por água abaixo, nada daquilo tem valor e o seu discurso muda completamente. É uma doença que todos nós temos. Queremos acreditar que as pessoas são boas, que as pessoas se arrependem, que as pessoas aprendem com os seus próprios erros. É uma versão de uma história que nos faz dormir melhor todas as noites, imaginando que o dia de amanhã será melhor, de que o dia de amanhã as coisas vão ser diferentes. Mas quando você acorda e percebe que aquilo que você desejava não aconteceu e as coisas permanecem as mesmas, é quando você deve acordar para si mesmo e perceber que aquela é a realidade. E o que você vai fazer com essa realidade vai determinar o seu próprio futuro. Você vai ficar desejando que as coisas fossem como você gostaria, ou você vai aceitar que aquela é a realidade, as coisas são como elas são, e daqui para frente você vai tomar as devidas atitudes para talvez não ser mais enganado, para talvez aproveitar as melhores opções que você tem naquele momento, e principalmente, eu diria neste caso, não criar inimigos que não são os seus verdadeiros inimigos. Uma das coisas que você aprende estudando história é que os verdadeiros inimigos são aqueles que te dizem que você tem um inimigo. Aqueles que te dizem, eles são os nossos inimigos, porque atrás daquela montanha é uma civilização má. Do outro lado daquele rio, eles não são como nós. Do outro lado daquele mar, eles vêm com más intenções. Aquele que te diz que você tem um inimigo é quem é o seu inimigo. E você vê isso durante toda a história. Uma hora eles vão culpar a religião, outra hora eles vão culpar a sua etnia, outra hora eles podem culpar os seus costumes, o seu sotaque, a sua classe social, a sua opção sexual, o seu gênero. Constantemente estas ideias são jogadas em nós
para nos fazer ser inimigos uns dos outros, enquanto esta camada continua perpetuando com as suas regalias, com as suas vantagens, com os seus poderes, com as suas mamatinhas. Nesse momento é quando você tem que parar para pensar, meu amigo. Quem são os seus verdadeiros inimigos? Quem são aquelas pessoas que realmente querem que você permaneça como você é, no seu status quo, porque assim as coisas funcionam melhor para eles? Você acha realmente que algum político, você acha que as grandes mídias se preocupam com você? Você acha que eles se preocupam se você está bem, se você está mal, se você tem dinheiro no banco, se o seu filho ou a sua filha passa fome, se os seus pais estão passando algum problema? Você acha realmente que algum político ou mídia se importa com isso, meu amigo? É um longo caminho para essa descoberta e essa autorrealização de entender que você está sozinho nessa. E se juntar com pessoas que querem o mesmo propósito, que vão fazer o bem e que vão estar dispostas a te ajudar quando você precisa, é um processo difícil de se fazer na vida. Mas enquanto você colocar a sua esperança em terceiros, em outras pessoas, que no momento que você vira as costas, riem da sua cara, estão preparadas, sem pensar um segundo sequer, para te apunhalar pelas costas, é quando você começa a ficar muito mais cético sobre tudo que existe no mundo, sobre o que se fala, sobre o que é feito, e começa a entender as verdadeiras intenções das pessoas. Isso seja na política, seja nos seus relacionamentos, seja com as pessoas que você faz negócio, com os seus amigos. Sem mimimi. Welcome, Cinemimi. Ah, ¿Cómo estás? bien, ¿Todo bien? Yeah, Bien, come. Oh yes, baby. Ha. Pois é, diretamente desses corredores finos, desses corredores estreitos de Marrocos, aqui em Fez, na Medina, conhecida pela indústria de têxtil. Ó, tem todo tipo de coisa que você possa imaginar aqui, desde tapetes até bolsas, couro. É como grande parte do PIB do país se dá. E aqui, nesse lugar, explorando, veio o insight do vídeo de hoje. Não acho que é só festa e drigundum, Os insights são constantemente. E qual foi o insight? Minha mãe, minha querida e adorada e amada mãe, falou: filho, você está passeando por Marrocos, compra alguma coisa pra mim, filho, que eu fico com saudade de você, e eu sei que aí tem coisas únicas que eu gosto, você sabe que eu gosto de tudo que tem aí, né, filho? Compra um presentinho pra sua mãe, filho. Eu falei: véia, vou pegar um negocinho especial pra você. E aí, pensando aqui, vou pegar um tapetinho, vou pegar uma almofada, vou pegar uma bolsa. E aí, como eu já disse em vídeos anteriores, aqui em Marrocos se negocia muito. Tudo você tem que barganhar. Nunca é exatamente o preço que o cara fala a primeira vez. Ontem passei nessa lojinha e o cara começou a querer vender tudo que ele tem aqui, inclusive produtos muito bonitos. E aí, no final das contas, comprei um tapetinho ali que me custou 350 dirhams, que em real é mais ou menos uns 175 reais.
E na minha cabeça eu fiquei, pô, será que vale a pena? Será que não é muito caro? Será que realmente esse é o valor? Não sei. Vou descobrir depois. Saí passeando pela Medina em busca de talvez algo melhor, ou algo mais bonito, ou algo parecido e mais barato. E no final das contas, não achei nada. Hoje, voltei aqui na lojinha que eu estive ontem e fui pegar ali aquele presentinho que a dona Meg, a minha mãe, merece. E aí, sentando, esperando um pouco do calor passar, refletindo, pensei, porra, você vê, né? Esses caras, e eu muitas vezes posso até mesmo ter me incluído neste grupo que vou falar agora, às vezes você vai numa balada e vai lá e gasta 250 reais pra pegar uma bebida no camarote. Você leva uma bela donzela pra jantar, pra tomar um drink e solta lá, bum, 100, 200 reais numa noite. Você vai até mesmo pra você mesmo, vai lá gastar com uma jaqueta, com uma calça, ou qualquer que seja o que você gosta. E aí quando você pensa, porra, a minha mãe, a mulher que me botou no mundo, a mulher que se eu não tivesse ela na minha vida não seria bosta nenhuma. E eu não digo somente pelo fato dela ter me colocado no mundo literalmente, eu digo pelo fato de ter me educado, de ter me dado amor, de ter me dado carinho, de ter me ensinado muito das coisas que eu sei hoje na minha vida, eu devo à minha mãe. E aí, um tapetinho que vai fazer a véia feliz, que vai fazer ela, filho, obrigado, você é lindo, você lembrou da sua mãe, muito obrigado. E aí nesse momento eu me pego, será que vale a pena esse dinheiro? Será que será bem gasto? Porra, meu irmão, você tá me tirando? A sua mãe é a mulher da sua vida. A sua mãe é a mulher que você deve amor, carinho e amor incondicional por toda a sua vida. E você jamais pode medir esforços, pode medir qualquer tipo de vontade, dinheiro por algo que a sua mãe quer. Se você tem a condição, se você tem a força, a disposição, faça. Faça, porque o tempo dela nessa terra é limitado. E se você não der o devido carinho, cuidado, o amor que ela merece, que ela te deu quando você era pequeno, você vai ficar com esse peso na consciência pro resto da sua vida. Então, para evitar principalmente esse peso na consciência e dar para aquela que durante anos cuidou de você, jamais tenha esse filtro. A sua mãe sim merece os melhores presentes do mundo. Porque, meu amor, se tem uma coisa que é divina, se existe alguma coisa na Terra que fala diretamente das energias dos deuses com nós, são as nossas mães. Então o insight do vídeo de hoje é isso. Mãe, tô chegando no Brasil com um presentinho pra você. Provavelmente quando esse vídeo seja lançado, você já até recebeu esse presentinho. Mas aqui tá a dedicatória pra você. Eu te amo muito. E você é maravilhosa. Porque você me ensinou a ser sem mimimi.